Agora deu certo. Pessoal do nono ano, tudo bem, minha gente, com vocês? Diz que agora deu certo porque o meu celular tá me bugando, viu, minha gente? Repare não que o meu celular tá aprontando comigo aqui. É uma luta. Pessoal, vejam bem. Antes de nós começarmos a nossa aula de religião no nono ano, né? Eu quero só dar alguns avisos. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: a correção das atividades de ensino religioso da apostila Caminhos para Deus, que eu sempre passo para vocês, né? Vocês fazerem no caderno. Essa correção vai ser feita quando nós retornarmos para a escola. Então, quando as aulas voltarem, quando as aulas retornarem, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir caderno por caderno, vou fazer a correção e colocar a pontuação de vocês. Por que eu não posso fazer essa correção via pela nossa live que acontece nas sextas-feiras online com vocês? Por quê, minha gente? Porque, veja, eu preciso ler cada resposta. Vocês sabem que muitas das respostas das questões da apostila são de caráter pessoal. Então eu preciso analisar, eu preciso ver, eu preciso prestar atenção, né? Ter bastante cuidado com as respostas de vocês para poder fazer a correção, tá certo? Então nós faremos a correção das questões da apostila Caminhos para Deus quando nós retornarmos para a escola, certo? Beleza? Outra informação, dia 24 de julho agora, que é uma sexta-feira, nós estaremos fazendo uma atividade avaliativa. Essa atividade será a primeira nota da segunda unidade. Então eu vou disponibilizar para vocês uma ficha de estudo, que vocês vão acompanhar por ela, vocês vão estudar por ela, e aí vocês vão fazer essa atividade avaliativa, certo? Então são 10 questões, valendo de 0 a 10. Cada questão tem uma alternativa correta, né? Uma prova de múltipla escolha. Então vocês vão marcar a alternativa correta e aí eu vou fazer a correção e dar a nota de vocês, certo? Então a nota da segunda unidade vai ser, a primeira nota vai ser essa atividade avaliativa, a segunda nota vai ser a nota da avaliação da prova e a terceira nota vai ser o quê? Um trabalho de religião que vocês vão fazer em cartolina. E vocês vão me mostrar, vocês vão apresentar esse trabalho no dia que eu vou marcar e vocês vão apresentar esse trabalho via live, né? Na nossa live, vocês vão mostrar o trabalho de vocês e eu vou fazer a avaliação. Certo, minha gente? Beleza? Então vamos agora dar início à nossa aula de religião de hoje, certo? Então coloquem aí no caderno de vocês o tema da aula de religião do professor Carlos do dia 9/7. Então o tema da nossa aula de hoje vai ser a morte e as religiões, né? Esse conteúdo, minha gente, ele faz parte do nosso planejamento, né? Então esse conteúdo está dentro do nosso planejamento anual. Ele foi baseado, né, também na apostila Caminhos para Deus e é um conteúdo baseado na carga horária, né, no conteúdo programático de vocês de ensino religioso do nono ano de 2020. Né? Então está no planejamento esse assunto que eu vou dar para vocês hoje. Então, a morte e as religiões. Então, de que forma as religiões encaram a morte? Né? Como as religiões veem a passagem, né, da vida para a morte? Vocês lembram que na aula passada nós falamos um pouco sobre a angústia, né, os espaços fúnebres, né, e de que forma as religiões viam esses lugares como locais sagrados, né? E hoje nós vamos ver o seguinte, o papel, né, das religiões diante da morte, né? O cristianismo, né, é a maior religião do nosso país, vocês sabem disso, né? Ele representa hoje mais de 60%, né? Aliás, 70% da população do Brasil se diz cristã, né? Evangélica e católica, e o cristianismo o cristianismo evangélico principalmente, encara a passagem da vida para a morte como algo meramente simbólico, né? Então se acredita que realmente o que se encontra ali, né, é somente o corpo na sepultura e que a alma, né, que é o espírito humano, ele aguardará, né, junto com
junto com o final, né, de tudo, segundo o cristianismo, o Apocalipse. Então, essa é a perspectiva do cristianismo, né? Claro, o cristianismo acredita realmente na ressurreição da vida após a morte, no dia do juízo final. Essa é a crença do cristianismo. E que as almas aguardam junto a Deus, né, a ressurreição. Mas existem outras religiões e outras crenças que veem isso de forma diferente. Por exemplo, o Espiritismo, que é outra religião bastante expoente, né, do Brasil. O Espiritismo, ele acredita que a alma humana, ela faz uma transição, e nessa transição, essa alma humana, dependendo do seu grau e nível de evolução, ela pode permanecer no mundo espiritual, auxiliando os seus entes queridos que ficaram aqui na Terra, né? Ou essa alma, esse espírito, ele pode retornar a esta vida para que ele possa evoluir, né? E possa avançar em graus mais elevados, para que assim possa se livrar e se desapegar totalmente da vida material. Essa é a visão do espiritismo kardecista, né? E o espiritismo kardecista acredita também na influência do mundo espiritual no mundo material que é o nosso. O budismo tem uma crença muito semelhante ao espiritismo kardecista. Nós budistas, vocês sabem que eu sou budista, né? Nós budistas acreditamos que a alma humana, após a morte, ela passa por um período de transição, de evolução e aprimoramento espiritual. Caso essa alma, esse espírito humano permaneça, né, apegado ao vínculo da matéria, né, ele permanece, né, aqui neste mundo, influenciando, né, as pessoas, ou para as questões positivas ou para as questões negativas, né? Mas o budismo também acredita nesse aprimoramento, né? Nesse grau de evolução e na reencarnação, né? Que o espiritismo kardecista também fala. Muitas religiões, minha gente, de caráter oriental, creem, né? Acreditam na reencarnação. O budismo, o hinduísmo, o jainismo, né? Com exceção das regiões abraâmicas, que é o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, as demais religiões quase todas acreditam na reencarnação, né? O islamismo não acredita. O islamismo tem uma visão muito parecida com a do cristianismo, né? De que o espírito faz uma transição para o mundo espiritual, as almas ficam aguardando junto a Alá, né? Se acredita que o mundo espiritual, na visão do islamismo, é um mundo de deleite, é um mundo onde as almas elas vão possuir assim, as bonanças, né, deste mundo. Então, as bonanças materiais se reproduzem no mundo espiritual, na visão do islamismo, e que essas almas voltarão um dia, né, à vida. Né? Então, o islamismo também acredita na vida após a morte. Assim como o judaísmo. Né? Vejam que todas as religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo, islamismo, acreditam na vida após a morte, mas na ressurreição do corpo. Né? Diferente das religiões orientais e do espiritismo kardecista, que acredita numa vida após a morte, mas não na ressurreição no corpo, mas na o quê? Na encarnação do corpo. Né? Então o corpo volta, o espírito volta a habitar um corpo humano novo, né? E assim a vida retorna, né? O espírito retorna à vida, diferente das religiões abraâmicas, como é o caso do islamismo, do cristianismo e do judaísmo, que creem não na encarnação, não no retorno do espírito a um novo corpo e uma nova vida, mas no retorno da vida ao mesmo corpo, mas no retorno do espírito ao mesmo corpo em que ele um dia habitou. Né? Então veja que a posição, né, a compreensão dessas religiões a respeito da relação da morte, né, e da vida, veja que as religiões exercem um papel fundamental nessa compreensão. Né? Até hoje, os mitos que se desenham em torno, né, da morte, a mitologia, o mundo espiritual, todos são interpretações religiosas, minha gente. Vejam que até mesmo o ato meramente laico, né, o ato meramente material, sem, digamos, uma pessoa não tem uma religião, vamos dizer assim, mas após a morte de alguém, a pessoa coloca flores no túmulo, né? A pessoa não sabe, mas aquele ato ali é um ato religioso. O ato de depositar flores nos túmulos é um ato cristão, né? E simboliza a vida, né? A esperança, né? As flores que desabrocham, né? E quando a flor seca, é a passagem, né? Da vida para a morte.
o judeu, né, depositando a pedra no túmulo, né, representando a solidez da fé, né? Então veja que às vezes coisas que nós fazemos que não tem, você acredita que não tem relação com uma religião específica, tem, né? Tem uma relação e possui um simbolismo religioso. Então gravem aí na mente de vocês. Hoje nós estudamos um pouco da interpretação da morte pelas religiões que existem no mundo, citei algumas crenças, algumas religiões. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco. Façam as anotações de vocês, façam as perguntas, certo? E nas nossas lives eu posso estar tirando as dúvidas de vocês, certo? Adver, faça as perguntas. Eu gosto muito das perguntas de Adver. Adver é sempre participativo, interage. Queria que vocês fossem todos assim, viu? Glauco também interage muito. Glauco que é o meu monitor. Tá certo, minha gente? Um abraço, pessoal. Saudade de vocês, viu? Assistam os vídeos, viu? Eu tô vendo quem é que tá vendo, quem é que não tá vendo. Viu? Tchau, minha gente. Um abraço. Tchau. Até a próxima.